Graças a Deus, irmãos, estamos alegres por estarmos aqui nesta noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças nós damos a Deus. Estou alegre, mais um netinho chegando aí, né? Interessante que hoje pela manhã estava eu, a irmã Esté e a Elaine conversando. Aí veio o Davi e a Cecília, né? A Cecília querendo, montando o pescoço do Davi e o Davi fugindo. O Davi não gosta muito não, né? Aí a Elaine falou assim, pastor, a família só está aumentando, né? Que já estava profetizando, né? E graças a Deus, irmãos. Deus abençoe o Abner, né? A Ariane. Família aumentando, compromisso aumentando, responsabilidade cada vez mais aumentando. Tá bem? Vamos liberar as crianças, tá? Vamos passá-la. Eliel está bem aqui assim, ó. E nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Nós vamos ficar aberto no capítulo de número 11, mas nós vamos ler somente os versículos 28, 29 e 30, mas nós vamos ficar aberto no capítulo 11, tá bem? É um texto bastante conhecido, então vamos ler a palavra de Deus. Versículo 28, 29 e 30, mas vamos ficar com todo o capítulo de número 11. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Pai Santo, que está nos céus, nós te damos graças, nós glorificamos o teu santo e o teu maravilhoso nome. Somos livres pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Somos livres porque o Senhor nos resgatou lá na cruz, nos dando esta liberdade em Cristo Jesus, de nós podermos te adorar, glorificar, enaltecer o teu santo nome. O véu foi rasgado de alto a baixo, e nós alcançamos graça, por Jesus Cristo, o teu santo Filho. Damos graças, meu Deus, a ti nesta noite. Pedimos que a tua presença seja real, poderosa nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha falar em nossos corações, através da sua palavra, pelo poder do seu Espírito, para que nós saiamos daqui mais exortados, confortados, mais confiantes nas tuas promessas e nas suas palavras. Pai Santo, nós pedimos a tua presença real em nosso meio. Que o Espírito do Senhor venha ter toda a liberdade em nossos corações, toda a atenção, todo o pensamento carnal, todo o pensamento mundano, todo o pensamento lá de fora das nossas lutas, nossos problemas, nossas dificuldades, nós queremos depositar aos pés da cruz. Queremos que todo o nosso ser, toda a nossa vida, Senhor, esteja voltada a atenção para ti nesta noite, porque em tudo o Senhor deve ser glorificado. Abençoa-nos com a sua palavra, ajuda-nos, ó Deus, para que o teu nome venha a ser exaltado, em nome de Jesus, amém. A oposta incredulidade ao amoroso convite de Jesus é o tema desta palavra. A oposta incredulidade ao amoroso convite de Jesus.
O ministério de Jesus, irmãos, ele estava crescendo. O nome de Jesus, ele estava crescendo em toda a província adjacente a Jerusalém. Desde quando ele desceu as águas e ele foi para o deserto, e ele passou as provações ali no deserto, e após as provações, ele sai do deserto e ele começa o seu grande ministério. Apesar de ser um ministério curto, 3 anos e meio, mas Jesus começa o seu grande ministério, pregando a palavra de Deus, anunciando o reino dos céus, aonde quer que ele passava. Jesus começou a pregar o evangelho, foi pregando a palavra e também ele foi convocando os seus apóstolos, os seus discípulos que o seguiam. E onde ele passava, ele chamava aqueles que fariam parte do seu ministério apostólico. Jesus chamou os seus 12 apóstolos, no meio dos 12 tinha um que era traidor, que é o Judas Iscariotes, e Jesus então, ele delegou o poder aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para que estes fossem às aldeias de Israel, pregassem o evangelho. Ele disse: vocês devem curar os enfermos, limpar os leprosos, vocês devem expulsar os demônios, e vocês devem fazer tudo isso em meu nome. Aonde vocês forem recebidos, vocês, ali se aposentem, mas aquele que vos rejeitar, vocês sacodem até mesmo a poeira daquela cidade. E Jesus deu então autoridade aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para que eles fizessem toda aquela maravilha no nome dele, no nome de Jesus. Mas Jesus estava trazendo grandes polêmicas, irmãos, no meio da religiosidade, no meio do poder religioso de Israel, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, causando inveja, causando indignação entre aqueles líderes religiosos, pela maneira em que Jesus estava fazendo a obra de Deus. Tanto que a Bíblia diz que Jesus, ele não falava como os escribas e fariseus, mas a Bíblia diz que Jesus falava com autoridade, com muita autoridade. Ninguém nunca tinha visto tal coisa como o que Jesus estava fazendo. E Jesus então ordena aos seus discípulos, e depois que os seus discípulos voltam, ele começa a dar as instruções aqui no capítulo, ele orienta no capítulo 10, os seus discípulos fazem a obra de Deus, o nome de Jesus começa a ser afamado, começa a crescer em todo Israel, em toda Jerusalém, nas cidades adjacentes, vizinhas, e o nome de Jesus foi só crescendo. Jesus então, ele dá as últimas instruções, Jesus então, ele dá instruções aos seus discípulos. Vocês vão ver isso no versículo de número 1, aqui diz que Jesus então, que acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus então, ele parte dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Vemos que o Senhor Jesus, ele não parava. O Senhor Jesus era uma pessoa que ele não se cansava, num bom sentido, por causa do esforço dele. Vemos que ele acaba de dar instruções aos seus discípulos, e ele então parte dali, para quê? Para descansar. Eles já tinham feito uma grande obra, os seus apóstolos, os seus discípulos, mas Jesus parte para descansar? Não. Aí fala, partiu dali Jesus a ensinar e a pregar nas cidades deles, nas cidades vizinhas.
Jesus então era incansável para anunciar o reino de Deus. Tanto que ele disse depois, que o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É necessário que façamos a obra do Pai, de Deus, enquanto as trevas não vêm. Trabalhamos enquanto é dia, enquanto as trevas não vêm. Bem, Jesus então, a fama dele foi crescendo, irmãos, de maneira gloriosa, de maneira maravilhosa, em que as pessoas ficaram assim boquiabertas com as coisas que estavam acontecendo no ministério de Jesus, porque nunca tal tinha acontecido. E a fama de Jesus então, ele vai chegar até um certo lugar, que vai parar lá na prisão. A fama de Jesus vai parar lá na prisão, chega aos ouvidos de João Batista. João Batista então fica sabendo dos feitos de Jesus, do versículo 1 ao versículo 6, diz que ali João Batista, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, ele envia então os seus discípulos. Por que João Batista estava com dúvida? Por causa do seu ministério. Ele falava acerca do Messias que havia de vir. E João Batista era aquele homem, irmãos, que ele não tinha papa na língua. Ele falava a palavra de Deus como deveria ser falado. Tanto que ele falou para os soldados, os fariseus, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E João Batista pregava com ênfase, com autoridade. E foi nessa autoridade de João Batista em que ele então exorta a Herodes, porque ele estava tomando a mulher do seu irmão, e ele exorta Herodes naquele pecado de adultério. E o que acontece com João? Ele vai parar na prisão. Ele vai ser preso, porque Herodes manda encarcerar João Batista, porque ele foi humilhado, vamos dizer assim. E também Herodes tinha feito um voto que não poderia voltar atrás, e precisou então colocar João Batista na prisão. Mas ele estava com dúvida, e porque essa coragem de João Batista, essa autoridade que ele tinha de falar da palavra de Deus, fez ele ser preso, encarcerado, porque pregou a palavra de Deus. Mas João Batista estava com dúvida: será que esse que está falando, será que este que está pregando realmente é o Cristo? Será que esse é o Jesus que tanto eu anunciei, irmãos? Então João Batista era um homem comum, tanto que Jesus fala que ele é um homem que veio de mulher. E nós humanos que temos o ministério para fazer, a obra de Deus para fazer, somos afetados, irmãos, pelo medo, pelas dúvidas. E o medo e as dúvidas nos afetam porque nós somos humanos. Nós somos sujeitos a essas dúvidas em nosso coração, o medo que entra muitas das vezes sobre nós. Será que isso realmente é Deus quem está fazendo? Será que isso que está acontecendo comigo é pela vontade de Deus? Será que eu estou no caminho de Deus? Os porquês, as dúvidas, as dificuldades que nos afetam, que muitas das vezes até mesmo atrapalham da nossa comunhão com Deus, as nossas orações, por causa das dúvidas que entram em nós. Mas o que nós precisamos fazer é o quê? É confiar. E João Batista foi o maior dos profetas, e ele teve dúvidas. Então ele queria o quê? O que João Batista queria fazer? Ele queria o que nós muitas das vezes queremos fazer. João Batista, ele quis consolidar a sua chamada. Será que realmente eu fui chamado para ser aquele que abriria o caminho do Senhor até que ele venha? Porque João Batista é aquele que veio pregando para abrir o caminho do Senhor até que ele venha. Ele anunciava Cristo, ele anunciava Jesus, o Filho de Deus que viria, e ele queria consolidar a sua chamada. Será que esse é o Cristo mesmo? Porque até agora não via acontecer nada. Eu estou aqui preso, estou vendo lá fora o nome. Será que esse é o Cristo mesmo? Então ele ouvira falar dos feitos de Cristo, mas ele não tinha certeza se realmente ele era o Senhor Jesus Cristo.
se era o Cristo que havia de vir. Então o que ele faz? Ele envia 2 dos seus discípulos para sanar as dúvidas. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou nós esperamos outro? És tu mesmo que é o Cristo que que eu preguei, que eu anunciei, ou nós esperamos outro? Interessante, irmãos, que Jesus, em vez de criticar João, a resposta de Jesus foi fascinante e confortante. O nosso Jesus, irmãos, ele nunca vai nos criticar. O nosso Jesus, ele nunca vai nos humilhar quando nós estamos com as nossas dúvidas, com as nossas dificuldades, com os nossos medos. O Senhor Jesus sempre tem uma palavra confortante, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra que vai nos fortalecer a nossa comunhão com Ele. Nunca vai nos jogar para baixo, nunca vai nos desanimar. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso sumo pastor, e nós somos as suas ovelhas, os seus servos. Ele sempre tem uma palavra confortante, uma palavra que vai fortalecer o nosso ânimo, a nossa esperança, a nossa alegria. Ele sempre, eu digo, Jesus sempre tem uma porta aberta. Jesus sempre tem uma solução, Jesus sempre tem o caminho para nos levar, para nos apontar, porque Ele é Deus, e nós somos os seus servos. Então, o que Jesus diz para os seus discípulos, Ele fala, e Jesus respondendo, disse-lhes: olha, vocês vão, e no versículo 4, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Jesus fala: olha os milagres que eu estou fazendo, olha as coisas que eu estou fazendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Veja, irmãos, que a característica de Jesus, a obra que Jesus estava fazendo era uma obra monumental, totalmente diferenciada dos fariseus, daquilo que eles pregavam nas sinagogas. Jesus era diferenciado, mas João Batista precisava ter certeza que isso que estava acontecendo estava vindo do Cristo que havia profetizado, que ele havia profetizado, e ele não tinha essa certeza. E Jesus então diz: vai lá, fala para João Batista, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os milagres estão acontecendo, e isso é no meu nome, porque os apóstolos no capítulo 10 já tinham feito maravilhas, milagres, tudo no nome de Jesus. E o nome de Jesus então circulava, né, irmãos, com a sua fama gloriosa. Jesus então, e fala: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar, aquele que não se afastar de mim, aquele que não se distanciar de mim. Ele fala para João. Então, os apóstolos, os discípulos de Jesus, devem ter ficado maravilhados com esta resposta de Jesus, vindo da própria boca do Cristo, do Mestre, do nosso Senhor. Eles voltaram rapidamente, correndo para João Batista, para anunciar o que Jesus falou, porque nunca tinha acontecido um ministério como esse, nunca tinha havido acontecer em Jerusalém tal feito como Jesus estava fazendo, só no nome dele. Tanto que os discípulos saíam, quando voltavam, falaram: Senhor, nós estamos maravilhados, que os demônios saem no teu nome, no nome de Jesus saíam, expeliam o demônio. E eles então voltam maravilhados, e nisso que eles voltam maravilhados, Jesus então elogia a João Batista. Jesus agora, ele exalta João Batista. Eles estavam saindo, Jesus então expõe a todos os presentes quem é João. Agora é o próprio Cristo quem vai falar de João.
E Jesus fala no versículo 7, vocês foram ver o que no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ele diz no versículo 8, ele fala, o que vocês foram ver? Um homem de vestes reais? No versículo 8, o que vocês foram ver? Um caniço. Porque um caniço, ele pode ser agitado de um lado para o outro. E o que vocês foram ver? Vocês saíram para um deserto, que caniço era esse? Vocês foram ver um caniço sendo agitado pelo vento? Ou vocês foram ver, ele fala, o que foste ver no versículo 8? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Então João, ele não era simplesmente um caniço, não, agitado pelo vento, ou seja, que muda de direção constantemente. Porque um caniço, ele se muda de direção constantemente. Não, João não era simplesmente um caniço, não. Ele era algo muito mais superior do que um caniço. Ele era um profeta de Deus, um profeta escolhido por Deus, chamado por Deus, orientado por Deus. Aí no versículo ele fala, que foste ver um homem ricamente vestido? Não, ele não estava trajando finamente, João não. João não estava ali para atender algum monarca terreno, ou seja, João não era popular, João não estava ali para encantar multidões. Tanto que a Bíblia diz que a característica de João, como ele veio no espírito de Elias, até as vestes de João eram roupa de pelo de camelo, e ele se alimentava de mel silvestre, e se alimentava de gafanhotos. Então o que João não estava trajado finamente, ele não estava ali para atender nenhum monarca terreno, ele não era popular. João não encantava as multidões por causa da sua roupa fina, não. Ele era todo grotesco, grosseiro, mas ele falava a palavra de Deus com verdade, com justiça, a ponto de o próprio Jesus elogiar, falar bem de João Batista. Mas o que é que o povo tinha ido ver? Jesus pergunta no versículo 9, o que é que o povo foi ver? Um profeta? E Jesus fala, sim, mais que um profeta. Jesus disse, vocês foram ver mais do que um profeta. No versículo 10, porque este é de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então as escrituras falavam sobre João em Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, e a Bíblia diz que ele veio no mesmo espírito que Elias. Em Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, Malaquias profetizou, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus então fala, mas digo-vos que Elias já veio. Jesus falando em Mateus capítulo 17, versículo 12 e 13, mais na frente Jesus fala, eu digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, porque rejeitaram João Batista, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, ou seja, levaram ele no cárcere e arrancaram a cabeça de João Batista, porque ele falou contra o pecado dos reis, das autoridades. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Jesus disse, então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista, lá na frente em Mateus capítulo 17, versículo 12 e 13. Jesus então, irmãos, ele anuncia quem é João Batista. Jesus diz que ele é o maior do que todos os profetas. João foi maior do que todos os profetas, pois ele teve o privilégio de ver o Messias. Os profetas que profetizaram acerca do Messias não viram o Messias. Isaías, Elias, Ezequiel, Jeremias, o profeta Moisés, eles falaram sobre o Messias, mas eles não viram o Messias. Então por que João Batista é maior? Porque João Batista, além de falar, ele ter sido o último dos profetas do Antigo Testamento, ele não só anunciava sobre o Messias que havia de vir, que estava próximo de vir, mas era primo do próprio Jesus.
Então ele viu com os seus olhos o próprio Messias. Jesus diz que ele é maior do que todos os profetas, porque ele teve o que? O privilégio de ver o Messias. Irmãos, não tem nada melhor nesta vida de que quando Jesus, ele pode falar dos seus servos, dos seus filhos na terra, que Deus olha do céu para a terra e possa falar sobre nossas vidas, o nosso caráter, a nossa vida, como nós andamos com Deus, como nós andamos com Ele no seu caminho, falar das nossas atitudes, de como nós entramos e saímos diante da sociedade, diante dos homens, e Deus pode estar nos contemplando 24 horas e falar: este é o meu servo, é minha serva, assim como Ele falou com Jó: viste meu servo Jó, homem temente. Não tem coisa melhor do que isso. João Batista, apesar de estar lá no cárcere, mas Jesus estava falando bem dele aqui para a multidão, para os seus profetas, anunciando quem ele era. Mas Jesus fala também no versículo de número 11: mas o mais humilde no reino dos céus será maior do que ele. Por quê? João foi destinado a morrer como mártir, irmãos. Então, antes de receber os benefícios desse reino implantado pelo Messias, ele é morto. Então João não teve a capacidade de participar, não pôde participar deste reino dos céus. Ele foi morto antes, ele foi decapitado na prisão. Por isso ele fala no versículo 11: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele, porque nós fazemos parte do reino dos céus. João Batista faz parte, mas ele não teve condições de entrar, ele foi morto antes. Portanto, o mais humilde que entrou no reino dos céus é maior. O próprio Jesus falou sobre isso. Vemos, irmãos, então, que ele estava agora recebendo as notícias sobre quem era Jesus. Entendemos que o Evangelho, ele foi rejeitado, tanto da parte eles rejeitaram o Evangelho, tanto da parte de João Batista, que pregou, e também passaram a rejeitar o Evangelho que Jesus pregou. E esse texto aqui do capítulo 11, do versículo 16 até o versículo 19, fala sobre a rejeição da mensagem do Evangelho. O Evangelho que João Batista trouxe, o Evangelho que estava vinculado à pessoa de Jesus. Como foi rejeitado este Evangelho na terra. Eles não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Eles rejeitaram este profeta também, tanto que fala aqui no versículo 16, Jesus então fala: mas a quem assemelharei esta geração? Porque eles não deram crédito a este Elias que havia de vir, eles não deram crédito a João Batista, que estava anunciando o Messias que havia de vir. Jesus então faz esta pergunta, mas ele diz no versículo 15: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele fala no versículo 16: mas a quem assemelharei esta geração? Ele fala: é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes, porquanto vejo João não comendo e nem bebendo, dizem, tem demônio. Vejam que muitos foram batizados por João no Jordão, e em sinal de arrependimento, mas muitos rejeitaram também o Evangelho. Mas o povo em geral rejeitou esse Evangelho. Os líderes religiosos recusaram reconhecê-lo pela incredulidade e dureza do coração. Jesus então faz o quê? Conta essa parábola do versículo 16, do versículo 17. Uns gritam, as crianças, é como se as crianças estivessem gritando: nós tocamos flauta e vocês não dançam. Nós tocamos lamentações aonde estão velando um defunto ou morto, mas vocês também não choram. Não tem nada que façam vocês. Então esses líderes, irmãos, em vez de se humilharem, eles ficavam emburrados igual crianças. Não aceitaram a mensagem de João Batista, não aceitaram a mensagem do Messias. E esses líderes religiosos ficaram semelhantes a crianças, emburrados. Então Jesus cita essa parábola aqui: crianças tocavam flauta para dançar, eles não dançavam. Ei, mas nós tocamos músicas de lamentações e vocês também não choram. O que é que vocês querem? Igual crianças vocês estão fazendo?
Esses líderes religiosos estavam agindo como criança, irmãos. Estavam rejeitando o evangelho de Jesus. Tanto que Jesus fala isso no versículo 18: porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio. E no versículo 19, Jesus diz, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigos dos publicanos e pecadores. E Jesus fala, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Vejam, meus irmãos, João, por não ter medo deles, João não teve medo das autoridades, não teve medo de Herodes, não teve medo desses sacerdotes. Então ele foi acusado de louco, de possuir demônio, pela atitude de João. Esse homem deve ser um endemoniado, pela atitude como João pregava o evangelho, da forma como ele agia. Jesus fala para ele, olha, porquanto veio João não comendo e nem bebendo, e diz, tem demônio, porque João ficava pelo deserto, igual um louco, chamavam ele, é um louco, deve ser um endemoniado, esse homem tem demônio. No entanto, Jesus, sendo Deus, por estar à frente com os homens, e conviver normalmente entre eles, falar, esse homem aí também não é digno de nós também aceitar o que ele está pregando, porque ele come com os pecadores, ele come com os beberrões, com os publicanos e pecadores. Aí eles não aceitaram o evangelho, porque Jesus convivia no meio das pessoas, no meio dos pecadores, das prostitutas, pregando o evangelho para elas, para os homens ímpios. E os fariseus não aceitavam, ele eram as pessoas alienadas da população, do povo. Então esse Jesus também não é aceito. João nascido de mulher, e Jesus sendo filho do homem, um é beberrão, o outro porque come, também ele é envolvido com os publicanos e pecadores. Nós não vamos aceitar a mensagem. Um que diz que Deus é santo, que ele é filho de Deus, diz que ele veio do céu, nós não podemos aceitar essa mensagem também. Vemos, irmãos, então, que eles rejeitam a palavra de Deus, eles não aceitam a palavra de Deus, e Jesus diz, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Quantos filhos Jesus fez? Quantos filhos João Batista fez? Então a sabedoria de João Batista, a sabedoria de Jesus, ela é justificada por aqueles que aceitaram a sua palavra, por aqueles que ouviram o evangelho da graça e entenderam que Jesus é o Senhor, e entenderam que João Batista era um profeta vindo de Deus para aceitar a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. A questão da incredulidade é a questão também de ter um bom senso, de abrir o coração, de querer receber a palavra de Deus, de querer entender a palavra de Deus. A sabedoria, ela é justificada por seus filhos. Nós devemos sempre, irmãos, nos arrepender, aceitar o convite de Jesus, porque a incredulidade, ela pode nos levar, e ela nos leva à condenação. Os homens vão ser condenados por causa da sua incredulidade. Veja que no versículo 20, no versículo de 20 a 24, Jesus então fala, então no versículo 20, então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. No versículo 22, por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós, e tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje, mas eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para Tiro. Vejam que Jesus condena essas cidades impenitentes por causa da incredulidade. Jesus não executou juízo sobre os líderes, irmãos, que tentando impedir, que eles tentaram impedir o avanço do reino de Deus, mas ele deixou bem claro que a condenação que guardava no juízo final a essas cidades obstinadas. Jesus não tentou impedir, mas olha, vocês são réu do juízo.
As cidades de Corazim, de Betsaida e Cafarnaum foram testemunhas por Jesus, por sua arrogância, incredulidade e soberba. O povo dessas cidades desprezou as oportunidades de ver e ouvir o Cristo de Deus e serem salvos dos seus pecados. Mas eles foram duros por não receber a palavra de Deus, por endurecer o coração. Jeremias já havia profetizado isso. Ele disse: assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos a atenção. Então já havia profetizado que o Filho de Deus seria rejeitado, não ouviria o profeta de Deus, irmãos. Cafarnaum não honrou o mestre. Jesus morou em Cafarnaum, irmãos. Jesus morou ali em Cafarnaum, e Jesus fala para Cafarnaum no versículo 23, Cafarnaum, que você foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se Sodoma tivesse feito os prodígios que em ti se operaram, teriam permanecido até hoje. Jesus morou em Cafarnaum, mas foi rejeitado o evangelho. Eles não deram crédito ao evangelho de Jesus ali. 5 dos 10 milagres registrados em Mateus capítulo 8 e 9 foram feitos em Cafarnaum. Vemos, irmãos, que milagre não converte ninguém. Milagres não converte ninguém. Eles viram os milagres de Jesus. Cafarnaum viram dos 10 milagres, 5 foram feitos, os grandes 5 milagres foram feitos em Cafarnaum, mas eles não deram crédito à palavra de Deus. Então o homem, ele se converte pelo poder do evangelho, é pelo poder do Espírito Santo, não pelo poder de milagres. Então eles tiveram muitos privilégios, mas os privilégios, irmãos, muitas das vezes vai servir para o nosso juízo. Para sermos condenados, nós temos que ter cuidados com os privilégios. O povo de Israel teve muitos privilégios, viram muitos milagres pelo deserto, mas rejeitou o Messias. Essa rejeição vai servir para eles para condenação. Esses privilégios vai servir para condená-los ao juízo final. Então nós somos um povo privilegiado, recebemos a palavra, temos o Espírito Santo, ouvimos a voz do Senhor, cultuamos, louvamos, oramos, temos muito privilégio, somos muitos abençoados. Deus tem nos abençoado, ouvindo a palavra, as portas têm se aberto, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco, o Senhor está com a sua igreja. São privilégios que o mundo não tem, mas nós temos que ter cuidado para nós não lançar todo este privilégio que nós temos na lata de lixo, jogar fora tudo isso. Nós precisamos honrar a Deus, honrar Jesus, a sua palavra, ouvir a palavra de Deus. Em Tiro, Sidônia e Sodoma, irmãos, eram cidades pagãs, gentia. A cidade de Tiro, a cidade de Sidônia, a cidade de Sodoma e Gomorra eram cidades pagãs. Eram cidades gentias, mas teriam se arrependido se tivessem visto os milagres que Jesus fez em Cafarnaum. Elas teriam se arrependido se tivessem ouvido os milagres que foram feitos em Israel, em Jerusalém. Mas elas não se arrependeram para darem glória a Deus, não ouviram a voz do Senhor. Por isso Jesus condena essa cidade. No versículo 24, eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Deus é justo, irmãos. Ele não vai condenar uma pessoa que nunca ouviu a sua palavra. Ele vai dar um jeito que ela possa ouvir a sua palavra. E os que rejeitam a sua palavra serão levados para o juízo final, serão condenados naquele dia. Por isso ele dá oportunidade a todos para que recebam a palavra do Senhor. E finalizando aqui então, Jesus faz aquele famoso convite amoroso do versículo
25 ao versículo de número 30, ele fala no versículo de 25, ele fala: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele quem o Filho o quiser revelar. Os líderes religiosos rebelaram contra João e Jesus porque eram o quê? Eles eram intelectuais, irmãos. Geralmente a arrogância dos intelectuais, eles são espiritualmente arrogantes, são soberbos, porque acham que sabe muito, e o povo de Deus é simples. João Batista era simples, Jesus era simples. Então os intelectuais rejeitaram o evangelho da cruz, o evangelho que poderia conduzi-los à salvação. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, o povo de Israel, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que não rejeitaram a sua palavra, que ouviram a voz do Senhor. Então é um perigo rejeitar a voz do Senhor, não ouvir a voz do Senhor. Recusaram-se a agir com humildade, eles recusaram a ser honesto como uma criança humilde, irmãos. A humildade, a simplicidade, a singeleza, deixar Jesus trabalhar nas nossas vidas, e não ser incrédulo em relação à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus. Mas eles eram como meninos mimados da parábola, né? Eles eram como meninos mimados. Eles rejeitaram a palavra. O Pai ocultou estas coisas aos sábios entendidos. Esses são os que imaginam, irmãos, que a mente de Deus pode ser conhecida pela razão humana. Os homens pensam isso: eu vou conhecer a Deus pela razão humana, pelo humanismo, como aprendemos hoje aqui pela manhã. Os homens querem conhecer a Deus na sua própria sabedoria, no seu entendimento. No mundo em que eles vivem, eles querem conhecer a mente de Deus. Ninguém conhece a mente de Deus se não for pelas Escrituras. Aqui está a mente de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Deus revelou toda a sua glória aqui, no livro, e deu o seu Filho depois, Jesus, mais na frente, para que pudesse revelar a glória do Pai. Por isso ele disse ao Filipe: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Jesus era a própria glória do Pai. Mas Jesus oculta essas coisas aos arrogantes, Jesus oculta essas coisas aos soberbos, aos orgulhosos, aos vaidosos, aos que endurecem o coração. Jesus endurece mais ainda, mas ele se revela aos humildes de coração, aos simples de coração, aqueles que se dobram da sua palavra. Mas o Pai se revela àqueles que se achegam a Jesus pela fé. Quem se aproxima a Jesus pela fé, Deus se revela a eles. Aí está, irmãos, a soberania do Pai, e a responsabilidade do homem. Deus é soberano em toda a sua glória, mas nós somos responsáveis pela nossa salvação. De aceitar ou rejeitar a Cristo é de responsabilidade humana, porque Deus já fez a parte dele dando o seu Filho, ainda enviou o Espírito para nos ajudar a entender e compreender o Evangelho. Mas quem rejeita, quem recusa esta palavra, está recusando o próprio Deus, o próprio Evangelho de Jesus. Ele não se revela. Então é responsabilidade do homem. Assim é registrado, então, irmãos, na Bíblia, o mais célebre de todos os convites. Jesus então vai para finalizar o capítulo 11, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos que estão cansados e sobrecarregados, em Jesus tem alívio. A carga pesada, a carga que está sobrecarregada, Jesus tem um alívio, Jesus tem como aliviar isso. É só vir a Ele, é tomar o jugo de Jesus pela fé, é para descansar a alma. O homem que vem a Jesus, ele descansa a sua alma, ele descansa o seu espírito, verdadeiramente ele tem paz, ele tem uma alegria interior,
que jorra para a vida eterna, disse Jesus. Falou isso para a samaritana. Porque o Espírito transborda no coração do homem, irmãos, uma alegria fora do normal, que o mundo não consegue entender, que o mundo não pode receber, mas somente aqueles que receberam a Cristo pela fé, aceitaram a Cristo pela fé. Por isso ele diz: vinde a mim. Aí ele fala: tomar o meu jugo, toma o meu jugo, no versículo 29, tomai o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, encontrareis descansos para vossas almas. O descanso, quem vem a Jesus, é tomar o jugo de Jesus pela fé, é receber o descanso, é o descanso profundo da entrega, de entregar totalmente e obedecer o Salvador, ser servo de Deus. O que Jesus quer de nós, irmãos, é obediência. O que Jesus quer de nós não é sacrifício além do normal, não, é obedecer a sua palavra, mesmo na fraqueza, mesmo com dificuldade, porque nós vamos aprender aos pés do Senhor, porque Ele é manso, Ele não é como os fariseus, os saduceus, Ele não é como a lei judaica, Ele não é como o jugo dos homens. Os homens querem colocar jugo pesado sobre nós, mas Jesus não, Ele é manso, Ele é humilde, e nós devemos estar aos pés de Jesus, como fez Maria, sempre aos pés de Jesus, descansar em Jesus. As nossas mágoas, as nossas lutas, nosso sofrimento, as dificuldades que nós estamos passando, apresentar ao Senhor Jesus, porque Ele tem descanso para as nossas almas. Nós não podemos ser atribulados, desesperados, afoitos, ansiosos, não, devemos estar aos pés de Jesus, porque Ele é humilde, Ele é simples, mas nós não sabemos nos aproximar de Jesus muitas das vezes, é aprender aos seus pés. Aí Ele diz: vinde a mim, tomai sobre vós e aprendei de mim, aprendei porque eu sou manso de coração. Ele é manso e humilde. É impossível, irmãos, não aprender de Jesus. É impossível não achar descanso para a alma em Jesus. Todos quanto foram a Jesus acharam descanso para a alma. Maria Madalena, Zaqueu, os endemoniados gadarenos, Nicodemos, que foi de madrugada falar com Jesus. Existem vastas referências na Bíblia das pessoas que foram procurar Jesus. O centurião, Cornélio, todos quanto foram a Jesus acharam a solução para os seus problemas, para as suas dificuldades, a solução para que ele pudesse atravessar os momentos de trevas, de lutas, de grandes dificuldades que estava atravessando, porque Jesus, Ele é a luz do mundo, Ele é o sal da terra, Ele tem a solução para nós. Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como deve trabalhar, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Mestre, é o nosso Senhor. Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A leveza do fardo de Jesus, a leveza do jugo de Jesus, a suavidade do jugo de Jesus, mas o mundo rejeita essa preciosidade. Assim como os fariseus, os saduceus, os religiosos, as pessoas que mais perseguiram Jesus foram os religiosos, foram os líderes judaicos, por não compreenderem que Ele era o Filho de Deus. E Ele faz esse contraponto: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esses judaizantes, esses fariseus colocavam jugo pesado sobre o povo, eles mesmos não levavam, sabe? Eles faziam tudo para se apresentar para o povo, para mostrar que eles eram santos. Jesus não, Jesus era santo comendo com os pecadores. Jesus era santo e tendo amizade com os pecadores, vivendo e convivendo com os pecadores. A santidade está aí. Por isso que Jesus, Ele é a referência. Jesus é aquele que chamava a atenção das pessoas onde passavam. Então, irmãos, a incredulidade, ela atrapalha a obra de Deus em nossas vidas.
Deus, em inúmeros casos semelhantes a este na Bíblia, deixou de operar na vida das pessoas por causa da incredulidade. Tudo que Deus faz é para a sua glória, portanto a salvação também o é, irmãos. Aquele que duvida de sua salvação, certamente vai ficar fora da sua salvação. Deus se revelou ao homem por Jesus Cristo da forma mais simples possível, para que o homem não fique indesculpável. Duvidar da obra de Deus é pecado. Os sinais que Cristo executou na terra foi exatamente por isso, para validar o seu ministério, que ele era o Filho de Deus. E na cruz ele consumou, entregando o seu Espírito ao Pai, para que o mundo todo veja a grande obra da sua redenção. Assim, ele afirmou no Evangelho de João, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Devemos crer em Jesus a cada dia das nossas vidas, irmãos, e ir a Jesus todos os dias da nossa vida, repreender o espírito da incredulidade, da frieza do nosso coração, do desânimo que quer nos afastar de Cristo, através da oração, de uma vida de fé, de comunhão com Deus, de intimidade com o Espírito Santo, e não ser incrédulos igual os líderes religiosos, por não entenderem a mensagem da cruz, rejeitaram-a e foram condenados e serão condenados até o juízo final. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Feche os teus olhos e vamos orar mais uma vez, para a glória de Deus. Ó Deus e Pai que está no céu, damos graças ao teu santo e soberano nome. Ajuda-nos, ó Deus, a crer cada dia após dia na sua palavra, no seu Evangelho, crer na mensagem da cruz, no poder do seu Espírito que está atuando em nossas vidas. Toma o nosso coração triste, amargurado, abatido. Toma-nos, ó Deus, em suas mãos, para que sejamos fortalecidos pelo poder do Senhor. Ajuda-nos a te procurar a cada dia, a viver a tua palavra. Ir ao Senhor, descansar aos teus pés, buscar no Senhor alívio, alegria e satisfação no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que o Senhor seja verdadeiramente glorificado. Nós te agradecemos por tudo, e por tudo nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém.